Alexandre Magno, conhecido como Alexandre, o Grande, cujo nome ressoa através dos séculos, nasceu na cidade de Pela, a capital do Reino da Macedônia, por volta de 20 de julho de 356 a.C. Filho do rei Filipe II e da rainha Olímpia, sua família estava imersa em intrigas e rivalidades. Desde jovem, ele recebeu uma educação que combinava literatura, filosofia e habilidades militares, com o renomado filósofo Aristóteles como seu tutor até seus 16 anos. Alexandre tinha um cavalo chamado Bucéfalo, que inclusive nasceu no mesmo dia que ele. A infância de Alexandre foi marcada por tensões familiares, com seu pai, Filipe, consolidando o poder na Macedônia e enfrentando ameaças internas e externas. A relação de Alexandre com Filipe era complexa, mas ele herdou a ambição e visão estratégica de seu pai. A rainha Olímpia criou Alexandre o fazendo acreditar que o menino era filho de Zeus. Sabida a reputação do deus, não seria algo difícil de acreditar. A ascensão de Alexandre ao trono macedônico ocorreu em 336 a.C., após o assassinato de Filipe por Pausânias, mas essa história não importa agora. Alexandre assumiu o poder aos 20 anos de idade, demonstrando rapidamente sua capacidade de liderança e estratégia, unificando a Macedônia e começando a vislumbrar uma campanha de conquistas épicas. Ao assumir o trono, Alexandre também ganhou o generalato da Grécia, fundado por seu pai. Esse generalato nada mais era do que uma aliança entre os estados gregos, também conhecido como Liga de Corinto, fundada entre 338 e 337 a.C. após a Batalha de Queroneia, com o objetivo de juntar as forças gregas contra a Pérsia. Esparta foi rebelde e não entrou no grupinho. A fundação do Império Macedônico foi um ato audacioso. Alexandre lançou campanhas militares que o levaram a conquistar vastas extensões de territórios, incluindo a Pérsia, o Egito e partes da Índia. Ele se utilizou de sua autoridade no generalato para pôr em prática o plano pan-helênico criado por Filipe, e liderou os gregos contra a Pérsia. Sua habilidade tática e coragem pessoal eram lendárias. O cara era tão brabo que lutava com suas tropas na linha de frente, inspirando lealdade e conquistando inúmeros territórios em batalhas épicas. E toda essa confiança vinha da ideia de que ele era filho de Zeus e a plena certeza de que era seu destino dominar todo o mundo conhecido. No ano 334 a.C., Alexandre invadiu o Império Aquemênida e dominou toda a Ásia Menor, começando uma série de campanhas militares que durou cerca de 10 anos. Em algumas batalhas, principalmente as de Isso e Galgamela, Alexandre botou a Pérsia para chorar no banho em posição fetal, e dominou o território após derrubar o rei Dário III. Em 326 a.C., Alexandre invadiu o subcontinente indiano e dominou quase toda a Índia. Mas desistiu para tentar passar o rato em Cartago e em Roma. Deu nem tempo, ele morreu antes. Com 20 anos, Alexandre já estava indo dominar a Pérsia. E você, faz o quê? Algumas das maiores vitórias de Alexandre incluem as batalhas em Issos, 333 a.C., a de Galgamela em 331 e a Batalha de Dáspes 326 a.C., que lhe renderam o status de um dos maiores comandantes militares da história. Em Issos, Alexandre derrotou Dário III, capturando sua família real e consolidando seu controle sobre o Império Persa. Na Batalha de Galgamela, o Roma obteve uma vitória decisiva sobre Dário III, efetivamente encerrando o domínio persa. Foi uma lapada seca. Em sua campanha no Egito em 332 a.C., Alexandre foi recebido como libertador pelos egípcios, tomando o país das mãos dos persas, e fundou a lendária cidade de Alexandria. Teve também a campanha na Índia entre 327 e 325 a.C., na qual Alexandre avançou profundamente na Índia, enfrentando batalhas ferozes e fortificando a influência macedônia na região. Uma das mais brutais batalhas em território indiano foi travada nas margens do rio Hidáspes, contra o rei Poro do reino de Punjab. Alexandre conseguiu dominar o Oriente Médio, mas antes que pudesse ordenar mais invasões, foi de base em 13 de junho de 323 a.C., em seu palácio na Babilônia, aos 32 anos de idade. A causa exata da morte permanece um mistério, com teorias variando de envenenamento a doenças. Sua morte desencadeou uma luta pelo controle de seu vasto império entre seus generais, conhecidos como diádocos. Agora algumas pequenas curiosidades sobre Alexandre. A lenda diz que, na noite da consumação do casamento com Filipe, Olímpia sonhou que seu útero fora atingido por um raio. Dizem que Filipe sonhou que viu-se segurando o útero de sua esposa ou marcando com um selo com uma imagem de leão. É provável que esse sonho indicaria que Olímpia estivesse grávida antes do casamento, aí ela disse que Alexandre era filho de Zeus. No dia do nascimento de Alexandre, Filipe preparava um ataque à cidade de Potideia, em Calcídica. No mesmo dia, Parmênio, general de Filipe, derrotou os exércitos da Ilíria e da Peônia, e também seu cavalo venceu uma competição nos Jogos Olímpicos. Neste dia, o templo de Ártemis em Éfeso, que era uma das 7 maravilhas do mundo antigo, foi queimado por um corno que buscava fama.
O historiador Egésias de Magnésia disse que o incêndio aconteceu porque Ártemis estava testemunhando o nascimento de Alexandre. Alexandre foi criado por uma enfermeira chamada Lanice, irmã de Clito, que se tornou general mais adiante. Em sua infância, Alexandre teve como tutor um parente de sua mãe chamado Leônidas de Epiro, e também Lisímaco, um general de Filipe. Alex foi criado como todos os jovens nobres do reino, aprendeu a lutar, a ler, tocar lira, cavalgar e caçar. Quando Alexandre tinha 10 anos, Filipe comprou para o menino um cavalo medroso, que o princeso domou e lhe deu o nome de Bucéfalo, que significa cabeça de boi. O cavalo morreu tendo uns 30 anos, e Alexandre homenageou seu companheiro dando o nome de Bucéfala a uma cidade. Plutarco disse que Alexandre deu uma festa 14 dias antes de falecer e passou 2 dias bebendo. Após essa festa, o rei teve uma febre, que foi piorando, e logo Alexandre não conseguia mais nem falar. Em outra versão, Alexandre ingeriu uma grande quantidade de vinho em uma festa para o deus Heracles, não teve febre, mas sentia fortes dores e morreu de agonia uns 11 dias depois. Essa é a versão de Diodoro, mas Plutarco afirmou ser mentira. Alguns historiadores estavam convencidos de que o rei teria sido envenenado. Em seu leito de morte, alguns homens perguntaram para quem ele deixaria seu império, e ele apenas respondeu, para o mais forte. Mas isso aí é lenda, já que Alexandre não conseguia falar. Alexandre tinha uma esposa chamada Roxana, que estava grávida quando ele morreu. Alexandre IV nasceu logo após a morte do pai e faleceu 8 anos depois. O território do Império Macedônico foi dividido entre o Egito Ptolemaico, o Império Seleucida, o Reino de Pérgamo e o Reino da Macedônia. De acordo com a Bíblia Sagrada, Alexandre dividiu o império ainda vivo, e morreu após 12 anos de reinado. Para quem quiser conferir essa história, está escrita no capítulo 1, versículos 1 a 8 do primeiro livro dos Macabeus. Ok, cansei. Se viu até aqui, deixa o like porque isso de trabalho. Obrigado por assistir, e até a próxima!